Bom dia, mulheres queridas, graça e paz. Vamos continuar falando do problema. Esse é um assunto que fez sucesso aqui, né? E como a gente falou semana passada, olha, diga-me qual é o seu problema, eu te direi quem és. Então hoje eu vou contar a história de um senhor que tinha um problema. Olha só. É óbvio que quando você começa a expor seu problema perante Deus, coisas acontecem. Um senhor idoso chamado Lloyd sofreu um grave ataque cardíaco e os médicos lhe disseram que ele deveria ter morrido, mas ele não morreu, ainda continuava vivo. E ele começou a se perguntar: por que eu ainda estou aqui? Hein? Quantas de nós não faz essa mesma pergunta, né? Por que eu ainda estou aqui? Eu deveria me perguntar isso todos os dias. Por que eu ainda estou aqui? Será verdade que eu ainda estou aqui só para mim mesmo? Será que a minha única razão de estar neste mundo é me manter sobre a terra ou tornar minha vida mais confortável? Será mesmo que é isso que Deus tem para mim? Será que tudo se resume a galgar degraus cada vez mais alto? Todos nós temos melhores respostas para essas perguntas. E isso se justifica pelo fato da verdade do reino de Deus, da realidade espiritual e de um destino eterno no grande universo de Deus está escrita no nosso coração. O Sr. Lloyd se perguntou isso e ele ouviu um palestrante discorrendo sobre o uso de uma nova tecnologia para levar mensagens do evangelho pré-gravadas a grupos de pessoas analfabetas pelo mundo afora. Olha que demais, né? Esse palestrante estava falando sobre pessoas analfabetas que não conhecem o evangelho, então existia essa nova tecnologia que poderia levar as mensagens pré-gravadas para esse grupo analfabeto. E aí o palestrante disse que o requisito tecnológico para levar, né, esse evangelho pré-gravado era um painel solar, mas sempre tem um mais, né? Mas o custo de cada painel era de $40, de modo que era realmente difícil alcançar esse projeto. E Lloyd sentiu seu coração tocado pela necessidade que as pessoas têm do evangelho. Ele trabalhava no departamento de vendas de sapatos de uma loja de sapato, ou seja, ele nunca tinha construído um painel solar, ele não era engenheiro, ele não tinha nada a ver com essa situação, mas aquilo movia o seu coração. Ele sentiu-se inflamado com isso e dizia assim: olha, alguém precisa fazer alguma coisa para que esses dispositivos cheguem às pessoas analfabetas. E ele decidiu então que era ele mesmo. E assim, ele começou a orar, pedindo isso a Deus, pedindo que Deus permitisse que ele realizasse isso e desse estratégias, né, caminhos para ele realizar esses painéis e conseguir isso. E aí o que aconteceu? Ele entrou em contato com alguns engenheiros e disse: vocês precisam projetar um painel solar barato para Jesus. E aí todo mundo começou esse projeto, né, de estudar como é que ia fazer esse painel barato para Jesus, para que mais pessoas pudessem ouvir o evangelho, principalmente as pessoas analfabetas, né? Quantas vezes a gente pensa nelas? Talvez a gente nunca nem parou para pensar que existem pessoas analfabetas que não têm como ler a Bíblia. Mas o Sr. Lloyd parou para pensar. Então eles o projetaram e no fim o painel acabou sendo produzido em massa. Olha que incrível, mais de 20.000 painéis solares foram produzidos por causa do Sr. Lloyd. Eles começaram a ser usados para proclamar a mensagem de Jesus pelo mundo afora. E aí, gostou dessa história de hoje? Qual é o seu problema? Se você não tem um problema, precisa de um problema do tamanho de Deus. Por que você ainda está aqui? Né? Lembra da pergunta dele? A razão pode até parecer dramática, pode não parecer. Não precisa ser nada que alimente a grandiosidade, mas nós fomos criados para as portas abertas de Deus. Então, minhas queridas, eu queria deixar, né, mais uma parte desse livro fantástico, né, aqui, ó, O Deus que Abre Portas, né, continuando com os problemas. E lembrando que pode ser que você não seja chamada para desenvolver um painel solar ou nada parecido, né? Pode ser que você não tenha que fazer nada tão grandioso, que não importa o tamanho, mas pode ser que você precise dar um prato de comida, um copo de água para alguém que está passando aí pertinho da sua casa, até para o seu vizinho. E eu deixo então com vocês
É uma fala de Jesus, aquelas partes que estão em vermelho na Bíblia que eu amo, que é Jesus falando, e está lá em Mateus 21:21. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. E isso acontecerá. Amém? Que nós possamos construir painéis e painéis e painéis solares e resolver muitos e muitos problemas para Jesus. Não se esquece que o Sr. Lloyd falou: eu preciso fazer um painel solar para Jesus. Então, tudo que você vai fazer hoje, a partir de hoje, começa a prestar atenção, abre os olhos, que Deus vai te usar para Ele, para a glória dele. Um abraço.